Livro de Salmos 38, do versículo do 1 ao 8. Assim diz a palavra do nosso Deus: Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado, pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor Deus, nesse momento nós elevamos nossos corações ao Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe com essa mensagem, que ela venha falar aos nossos corações, que possamos ser transformados por ela, Senhor Deus, edificados, exortados, Senhor Deus, corrigidos e transformados. Almas que estão aqui, Senhor Deus, que ainda não tomaram a decisão, que saiam daqui nessa noite transformadas através da vossa palavra. Que essa palavra ela produza o grande efeito para qual o Senhor preparou nesse dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O som hoje está... Oi, pronto. Então, igreja... Oi. Então, o nosso tema da mensagem dessa noite: consequência do pecado na vida de uma pessoa, principalmente na vida do crente. Consequência do pecado na vida do crente. Falar de pecado como a gente falou agora há pouco na escola bíblica, o mundo atual está dizendo, está achando que o pecado é relativo, ou seja, para uns alguma coisa é pecado e para outros não. Eu não acho que isso é pecado, eu acho que isso é pecado. Então tem um grupo que acha que alguma coisa é pecado e outro não. Porém, o pecado ele é definido na Bíblia, e pecado é uma agressão a Deus, é uma ofensa a Deus. E por mais despercebido que seja, tem muita gente que não percebe que o pecado está dentro de si. O pecado, mesmo que não seja percebido, é a maior enfermidade espiritual na vida de uma pessoa. E quando essa pessoa é crente fiel a Deus, um crente verdadeiro, uma crente verdadeira, e que todos são sujeitos ao pecado, porque ninguém aqui pode dizer que nunca peca, que nunca pecou, mas que nós somos sujeitos ao pecado. Mas quando nós que somos crentes, nós pecamos, o pecado ele nos entristece a nossa alma, e também ele causa efeito na nossa vida, até mesmo no nosso corpo, porque quando o crente peca, Deus corrige, Deus repreende, ou seja, Deus ele dá aquela correção, ou seja, na palavra mais forte, ele castiga. O pecado traz consequência. Não tem esse negócio de pecado não trazer consequência. O pecado sim traz consequência. E nós
temos que entender que o pecado ele é muito grave. Não é coisa para se brincar e nem achar que é relativo. Mas o pecado ele está na palavra de Deus dizendo que é pecado, e nós, como pessoas racionais, podemos compreender o que é e o que não é pecado. E na vida do crente isso ainda é muito mais agravante, ainda mais pesado. E nós temos um exemplo aqui nesse texto, todo o Salmo 38, ele é um salmo que foi escrito por Davi, pelo então rei Davi. E nós podemos ver na vida de Davi, um homem que de fato ele era um homem aprovado por Deus. Mas Davi cometeu tanto pecado, e quem não comete? Davi ele não foi um homem segundo o coração de Deus, que quer dizer que seja um homem aprovado por Deus. Quando fala o homem segundo o coração de Deus, é aquele homem que Deus aprova. Por isso que quando o profeta Samuel foi lá escolher os filhos de um dos filhos de Jessé para o rei de Israel, o pai de Davi mandou ele tomar conta das ovelhas, porque ele era o mais novo, franzino, o magrinho, baixinho, e esse certamente não seria o rei, e que o rei seria um homem forte, alto, forte, talvez atraente para o entendimento de alguns. E Samuel também estava até pensando assim, até que Deus chegou para Samuel e disse: Samuel, não atenta para a aparência exterior, mas atenta para o coração. Então, por isso que Deus escolheu Davi, porque era um homem segundo o coração de Deus, aquilo que Deus via nele. Porque Deus via em Davi um homem humilde, apesar de ser rei, era humilde, reconhecia os seus pecados, diferente de muitas pessoas hoje, e pessoas que nós estamos falando aqui, crentes também, principalmente crentes que acham que não cometeu pecado, ou não aceita que está em pecado, não aceita ser corrigido, não aceita ser repreendido através da palavra de Deus quando está em pecado. Já tivemos muitas experiências. Certa vez eu fui conversar com uma ovelha que havia cometido um pecado, e quando eu cheguei para conversar com essa ovelha, ela não deixou nem eu me aproximar dela. Disse: pastor, quem nunca pecou que atira a primeira pedra. Olha, é a resposta, ou seja, o argumento de muitos crentes. Quem nunca pecou que atira a primeira pedra, usando a palavra de Jesus para achar que ele estava no lugar de Jesus. Jesus falou aquilo ali para os fariseus, os sacerdotes, os saduceus e o povo que queria apedrejar uma mulher que foi pega em adultério. Mas eles queriam condenar porque ela pecou, queria matar porque ela pecou. Por isso Jesus disse: olha, vocês querem matar ela porque ela pecou? Então quem nunca pecou aqui, que atira a primeira pedra. Ou seja, as pessoas que estavam ali, peraí, então quer dizer que se eu jogar uma pedra nela, eu também sou digno de morte, porque eu peguei. E Jesus sabia, Jesus é onisciente, ele sabia quem estava ali em pecado. E quando ele estava lá escrevendo na areia, que ele levantou os dois, quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Então ele olhou para aquela multidão, e a multidão sentiu o olhar dele, penetrante, de que ele realmente via na vida daquelas pessoas o pecado que elas tinham. Por isso que ninguém usou. Então tem muitos crentes que quando vão ser exortados, aconselhados, corrigidos, eles não aceitam. Quem nunca pecou aqui atira a primeira pedra, achando que isso é o argumento correto que eles têm, ao invés de simplesmente ele se humilhar, como Davi. Lembra da passagem de Davi, quando o profeta Natan foi lá repreendê-lo
quando ele havia cometido o pecado de adultério. E o profeta, ele chegou para Davi com aquela história do homem rico que tinha muitas ovelhas e de um pobre que só tinha uma, e que aquele homem recebeu convidados, e ao invés de matar uma de suas muitas ovelhas, matou aquela ovelha daquele homem que só tinha uma, e aquela ovelha comia com ele, dormia com ele. E o profeta perguntou ao rei o que deveria fazer com esse homem. O rei indignou-se: esse homem é digno de morte. Quem é esse homem, né? Em outras palavras aqui, quem é esse homem? É digno de morte. Aí o profeta diz: este homem és tu, ó rei. Então, o que é que o rei faz? Ele cai de joelho. E o Salmo 51, você lê no Salmo 51, você vai entender o que Davi certamente fez naquele momento. Pequei, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos. E ele começa: não retire de mim teu Espírito Santo. Ele faz uma oração tremenda no Salmo 51. O rei, ele se humilhou. Então, por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que tinha humildade. E nesse texto que nós lemos aqui no Salmo 38, a gente não leu todo, mas todo o Salmo 38 é uma oração também do rei Davi. E nessa oração ele solicita o auxílio divino, ou seja, ele solicita o apoio de Deus mediante a grande angústia física e moral que ele estava sentindo devido ao pecado que ele cometeu. Então ele cometeu o pecado, ele estava sofrendo por causa do pecado, e ele estava sofrendo tanto moralmente, ou seja, espiritualmente, como fisicamente, porque o pecado muitas vezes traz consequências físicas, e nós sabemos muito bem disso. Não quero dizer que toda enfermidade que surge em nossas vidas é consequência de um pecado, mas tem certas enfermidades que são consequências do pecado. Vou dar um exemplo aqui bem simples, por favor, é o que está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo aqui. A pessoa que come muito, qual o pecado que ele comete? O pecado da gula. Qual o resultado de quem come muito? Obesidade. Obesidade mórbida, e vem o quê? As consequências. Não é isso? Então, quem come muito, quem comete o pecado da gula, chega a uma obesidade mórbida e vem as consequências: a pressão alta, o coração batendo no sufoco, e sem contar com outras enfermidades que surgem naquele corpo, porque foi que pratica ainda o pecado da gula. Eu já vi, ontem mesmo eu estava vendo um programa aí sobre quilos mortais, o cara com 200 e 300 e poucos quilos, tinha que perder, porque senão morria. E ele não se controlava, queria comer constantemente, então a consequência estava lá, bem claro, ele estava condenado à morte se ele não tomasse uma atitude. Então tem pecado que a gente dá para entender agora, que tem consequências físicas. E Davi estava sofrendo com as consequências do seu pecado, tanto física como moral. Ou seja, ele estava passando por um momento espiritual muito forte. Davi, ele ora ao Senhor pedindo a remoção do castigo que ele estava sofrendo. Ele sabia que estava sendo castigado por Deus, que a mão de Deus estava pesando sobre ele, por isso que ele orava pedindo a Deus que removesse dele o castigo, porque ele tinha convicção de que Deus estava insatisfeito com as atitudes dele. E Deus fica muitas vezes insatisfeito com as nossas atitudes, irmãos e irmãs. E é preciso que nós entendamos isso. Certas coisas que nós praticamos são pecados e que deixa Deus insatisfeito, e consequentemente será
castigado o crente que pratica isso, porque a ira de Deus vai cair sobre a vida do crente que está em pecado, está praticando o pecado e o desprazer de Deus. Então, se o crente ele comete o pecado e ele não reconhece isso, aí Deus começa. Muitas vezes o crente diz: eu não sei porque eu estou passando por isso, eu não sei porque que está acontecendo na minha vida. É porque Deus está pesando a mão sobre você. Versículo 1 e 2 do Salmo 38, fique aí acompanhando essa leitura, diz: ó Senhor, não me repreendas na tua ira. Aí o salmista estava entendendo que Deus estava irado. Nem me castigue no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Aí ele tinha a convicção de que Deus estava castigando ele devido ao seu pecado. E como crente, ou crentes, nós devemos ter a sensibilidade de nossos pecados e não ignorá-los, porque a gente muitas vezes ignora o nosso pecado. Mas eu acho que isso era antes, agora não é mais. Porque parece que agora os pecados ganharam formas. O que era pecado no passado agora não é mais. E os crentes estão entrando também nessa onda de achar que algo agora não é mais pecado. Isso era pecado naquela época, porque agora tudo está na moda, a moda agora é isso, ou a cultura agora é isso. Então vamos entrar na moda, vamos entrar na cultura e perde a sensibilidade do pecado, ignorando o pecado, achando que nada vai acontecer, mas esquece que nós estamos rodeados de pecado e que nós precisamos estar vigilantes. Na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, nós podemos ver no versículo 1: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E lá em 1 Coríntios 10, 12, ele deixa bem claro a nossa advertência aqui. É um texto até conhecido, mas é bom a gente ler. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Ou seja, vigie. Cuidado, igreja. Então, o pecado traz consequências. E é preciso a gente refletir sobre as consequências que o pecado pode trazer na sua vida e, consequentemente, na vida da sua família. E vamos ver então quais as consequências do pecado na vida do crente. Primeira consequência: produz enfermidade física e espiritual. Olha, o pecado ele não é brincadeira. Ele produz enfermidade física e espiritual. Davi ele estava doente fisicamente. O texto deixa bem claro aqui que ele tinha chagas infectadas. Ele tinha feridas podres, infectadas, cheirava mal. Seu corpo estava dominado por dores e ele estava febril. Ele gemia com seu sofrimento. Por isso que ele declara aqui, nesse texto, acompanha aí a partir do versículo 3, voltando aí para o Salmo 38, versículo 3 em diante, ele diz: não há coisa sã na minha carne. Olha, ele está falando aqui da carne dele, fisicamente, por causa da tua cólera, ou seja, por causa da ira de Deus.
nem a paz em meus ossos por causa do meu pecado. Olha só as consequências das enfermidades de Davi. Foi o pecado que ele cometeu, ou os pecados. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Olha que situação estava vivendo o grande rei Davi. Imagina aí, igreja, você no lugar de Davi. Quem gostaria de passar por isso? A palavra que vem em nossas mentes é: Deus nos livre. Afasta-se Deus de nós esse mal. É isso que nós queremos. Deus nos livre dessas coisas. Acho que nós devemos entender que devemos fugir do pecado, correr do pecado que nos rodeia e vigiar a não sermos pegos por ele, porque as consequências são terríveis. Além de ele estar doente fisicamente, ele também estava doente espiritualmente. Ou seja, quando o crente ele comete pecado, o crente, estou falando de crente realmente sincero, crente que vive na carne, como nós estamos estudando aqui na escola bíblica, o crente dos frutos do Espírito Santo, e tem as obras da carne também. Então tem muitos crentes que ainda são carnais. Crente carnal não, crente carnal não é tocado, porque muitas vezes a mente já está cauterizada. E quando a gente fala de crente carnal, porque na igreja tem crente carnal e tem crente espiritual, tem. Porque na igreja tem o joio e o trigo. Tudo se parece com os outros. O joio recebe o mesmo adubo que o trigo, é regado da mesma forma que o trigo, ele recebe tudo que o trigo recebe, só na colheita que ele vai ser dispensado, porque ele não produz o fruto, ele produz as obras. Então crente é todo aquele que crê. A Bíblia diz: crês tu que há um só Deus, faz bem, porque até os demônios creem e tremem. Então tem mais crentes demônios do que crentes nas igrejas. Você imagina aí? Tem demônio que é mais crente do que certos crentes nas igrejas. Nós temos muitos exemplos na Bíblia, quando Jesus ele estava então percorrendo toda a Judéia, toda a Galileia, e quando ele se deparava com uma pessoa endemoniada, o que é que o demônio falava? Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Se nos vai expulsar, permita. Ou seja, sempre o respeito ao Senhor Jesus. Mostra na Bíblia um espírito blasfemando contra Jesus? Não tem. Então é mais crente do que certos membros de igreja. Por isso que na igreja tem crente carnal e crente espiritual. E os crentes são castigados, tanto um como o outro. Mas o crente espiritual, ele sente o peso e as consequências do pecado. Quando ele peca, ele fica triste, porque ele sabe que pecou contra Deus. Ele fica abatido, ele fica preocupado,
Ele fica procurando uma forma de sair dessa situação e de reconciliar-se com Deus. Ele quer se aproximar novamente de Deus, porque o pecado afasta o crente de Deus. Então, o pecado, a consequência também é espiritual, porque Davi estava aqui em aflição, o seu espírito estava inquieto, sem descanso, seu coração dolorido, sua consciência perturbada. Davi estava moralmente doente. Olha o que diz o versículo 6: estou encurvado, estou muito abatido. Isso é uma oração de Davi para Deus. Senhor Deus, eu estou encurvado, eu estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Todo dia Davi se lamentava. Senhor, tem misericórdia de mim. Ele volta aqui até para o primeiro versículo: Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu furor. Isso era todo dia. Versículo 7 e 8 diz: porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coração na minha carne. Agora o versículo 8: estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Ou seja, a minha alma está inquieta devido ao pecado que eu cometi. E o versículo 10 ele diz: o meu coração dá volta, a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos ela me deixou. Ou seja, Davi estava dizendo: a minha alma, Senhor Deus, ela dá volta, eu não sei nem o que fazer na situação hoje. Esse é um crente que reconhecia o seu pecado, e que o pecado afetava gravemente a sua vida. Essa mesma situação ocorre na vida de muitos crentes. A diferença é que muitos não reconhecem. Olhando para o Salmo 51, do versículo 1 ao 5, do versículo 1 ao 4, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Está aí a consequência do pecado na vida do crente. Produz enfermidade física e espiritual. Segunda consequência na vida do crente que peca, ou seja, o pecado, as consequências do pecado na vida do crente, é que o pecado produz desprezo pelos parentes, pelos amigos e por Deus. Olha só, o pecado traz essa consequência de desprezo. Parentes desprezam o crente que peca, os amigos, os companheiros e até Deus. Versículo 11, Salmo 38: os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Então, igreja, veja só, quando o crente peca, ele é desprezado, assim como Davi aqui nesse texto, ele foi desprezado pelos amigos. Quem eram os amigos? Ou quem são nossos amigos? São aqueles que nós conhecemos. Os amigos de Davi eram aqueles que ele conhecia. Eu conheço fulano, é meu amigo, né?
passa por mim sempre, conversa comigo, trabalha lá na fábrica que eu trabalho, estuda na faculdade que eu estudo. Então, amigo são aqueles que nós conhecemos. Não é inimigo, então é amigo. Então, se nós conhecemos, não é nosso inimigo, é nosso amigo. Então, esses amigos deixaram de ajudar a Davi, ou seja, se afastaram de Davi. Ele diz que os seus amigos estão longe dele, devido ao seu pecado, as consequências do pecado, as chagas, as enfermidades. E Davi também foi desprezado pelos companheiros. E quem são os companheiros? Não é a mesma coisa de amigo. Amigo é uma coisa, companheiro é outra. Já está dizendo, companheiro é quem faz companhia. Geralmente você tem um companheiro de trabalho que está sempre ali ao seu lado, companheiro de plantão, companheiro de turma, ou companheiro de aventuras, né? Que saem, sempre viajam juntos, sempre andam juntos, fazem muitas coisas juntos, são companheiros. Então imagina aí, você tem companheiros e companheiras, mas se você pecar, eles podem te abandonar. Mas não, aí o companheiro não, eu nunca abandonaria meu companheiro. Não é porque você quer, não, são as consequências. Involuntariamente isso acontece, porque aquele companheiro, ele acha que não vai fazer bem chegar perto de você, ou muitos deles de fato dirão, eu não vou mais andar com ele, porque se eu andar com ele, vão dizer que eu sou igual a ele, que eu estou passando a mão na cabeça dele. Então Davi, quando ele pecou, os companheiros dele ficaram longe dele, porque eles consideravam Davi como se ele estivesse leproso. Porque ele diz aqui, ó, os meus amigos, os meus companheiros estão ao longe da minha chaga. Quando uma pessoa era leprosa, ou quando uma pessoa está leprosa, eles têm chagas. A lepra, ela come a carne, e ela vai comendo e vai aparecendo ali, fica o buraco no nariz, fica o buraco no nariz, a orelha, onde for. A atuação da lepra, ela come aquela carne, aquela pele, tudo que está ali. Por isso que eles têm que ficar isolados. Porque eles não querem estar ali na frente das pessoas. Andando, imagina aí, andando, as pessoas vendo, quem quer ser visto assim? Então as pessoas consequentemente se afastam. E a Bíblia mesmo tem a lei que os leprosos, eles tinham que avisar que eram leprosos. Se eles viam numa estrada e outras pessoas vinham na direção deles, eles tinham que gritar ao longe: leprosos, leprosos! Ou seja, cuidado, somos leprosos, para que aquelas pessoas tivessem cuidado, não se contaminar com eles. E as pessoas se afastavam. E um leproso não podia entrar no meio das pessoas assim, gritar, porque se ele fosse pego no meio da multidão, disfarçado, ele poderia ser apedrejado. Então Davi, como ele estava com chagas, era como se ele estivesse leproso, e os amigos, os companheiros fugiam dele. O pecado é como uma lepra. Uma lepra incurável, que só quem cura é Jesus. Naquela época, a lepra não tinha cura, hoje também não tem. Hoje tem tratamento, logo no início, prevenção, mas uma vez contraída a lepra, é só controle. É como câncer. Câncer é controle. A pessoa adquire um câncer, vai lá, o médico tira uma parte de onde está e tem que ter cuidado, porque ele pode depois, novamente, ressurgir. É só controle, com a medicação que vai controlar. Eu lembro quando meu pai foi diagnosticado com câncer,
O médico disse, olha, eu vou passar essa medicação para que a medicação sustente aqui o câncer para ele não evoluir. Ele vai viver alguns tempos durante essa medicação. Até um dia a medicação não fazer mais efeito. É isso. Então, só Jesus é quem curava uma lepra. Dizia, vai, a tua fé te salvou. Só Jesus é que tem esse poder. E o pecado é como uma lepra. Se a pessoa peca, não adianta chegar para um padre, eu pequei. Eu fiz isso, o padre levar para casa, reze tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, e está tudo bem. Nem tão pouco você vir para um pastor dizer, pastor, eu pequei. E o pastor dizer, vá para casa, ore, tantas vezes por dia. Não adianta, você tem que pedir perdão ao Senhor. A Bíblia diz que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é Jesus quem nos perdoa, é Jesus quem cura o pecado, porque só o sangue dele é quem nos purifica de toda injustiça. Só o sangue dele é quem lava o nosso pecado. Então Davi estava como se fosse leproso, mas era o pecado fedia. E quando um crente pega, principalmente determinado tipo de pecado, é isso que tem pecado que a sociedade não aceita de forma alguma. E biblicamente, se a gente for olhar, não tem diferença. Alguém chegar assim, eita, você soube que fulano de tal adulterou? Não diga, foi. Ah, você soube também que fulano de tal mentiu? Foi bem qual foi a mentira que ele contou. Conta aí qual foi a mentira dele. Não, pois ele mentiu assim. Não é aquele irmão, brinca. Ou seja, acha que a mentira e o adultério são pecados totalmente diferentes. Mas a Bíblia diz que vão para o inferno ambos que cometem tais pecados. Para Deus não tem esse negócio de pecado pequeno nem pecado grande. Pecado é toda ofensa a Deus e a consequência, o salário do pecado é a morte. Então, o pecado de Davi fedia, ou seja, não é que eles amavam mau cheiro, mas é que espiritualmente as pessoas é como se não se aproximam, não, um pecador. Por isso que o pecado afasta os amigos, os companheiros, e às vezes também as famílias, né? A família também se afasta. Quando alguém peca quando um membro da família está em pecado, a família se afasta. A família não aceita. Tem muitos membros de família que não aceitam de forma nenhuma uma atitude pecaminosa de um membro da sua família. E isola ou abandona ou não quer mais saber daquele membro. Então, a família de sangue de Davi também abandonou ele. Veja mais uma vez no versículo 11 do Salmo 38, ele diz aqui, meus amigos, meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Até a família se afasta do pecador. Então, quando o crente ele peca, por isso que muitas vezes, que não é para acontecer, né? Mas tem muitos membros que quando um membro peca, ele isola aquele crente, não quer conversar com aquele crente, não visita, não vai lá, não conversa mais com ele, porque acha que ali, não, se eu chegar perto dele vai me atingir, não. Mas muitas vezes é a consequência. A igreja às vezes se afasta, não porque quer, mas é porque são a consequência que o pecado traz na vida. Porque o crente que não tem receio de se aproximar daquele que cometeu o pecado, achando que ele também não quer nem conversa. Uma vez eu fui visitar um casal que estava tendo problema, estava em pecado. E quando eu cheguei, o cara foi gritando comigo, eu não quero conversa não,
E gritando alto: eu não quero conversa não. Você tem que olhar para essa outra pessoa. Foi essa pessoa que errou. Disse: olha, vem cá, primeiro não grita comigo. Eu não tenho medo do seu grito. E se você não quiser conversar, se você não quiser conversar também, eu vou embora agora mesmo. Eu venho aqui só para conversar. Se você é crente e quer conversar comigo, eu vou conversar com você com a Bíblia. Não vou falar nada do que eu acho, nem o que alguém acha, mas o que é que a Bíblia acha. Se você não quiser, vem embora. Se você quiser conversar com um crente, ele conversa. É isso que muitas vezes o crente não quer. Ele fica isolado porque ele não quer que as pessoas se aproximem dele. Porque acha que vai logo também julgar. Ele está em pecado, a igreja sabe que ele pecou, ele está ali, aí quando um membro da igreja se aproxima, ele lá vem um me julgar. Já pensa isso, lá vem um me julgar, lá vem o irmão me julgar. Por isso que a família, os irmãos, muitas vezes se afastam, porque o próprio pecador não quer que as pessoas se aproximem dele. Por isso que a família se afasta. Então, quando o crente pega as consequências citadas aqui por Davi, vem mesmo que os amigos, os companheiros, os parentes não tenham o desejo de abandonar o pecador. Mas é o que acontece naturalmente devido ao pecado. E o pior, amigo pode ir muitas vezes, né? Você não vai fazer falta não. Parente, você vai dizer: não vai fazer falta não. Companheiro, mas Deus também se desconfia do pecador. Veja aqui no versículo 21 do Salmo 38, Davi diz aqui: não me desampares, Senhor meu Deus, não te alongues de mim. Ele estava sentindo que Deus estava longe dele. Por isso que na oração dele, ele estava pedindo para que Deus não se ausentasse dele, não se distanciasse dele. No livro do profeta Isaías, você vai aí algumas páginas, Isaías 59, versículo 1 e 2, olha o que diz então essa palavra: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, corta a comunhão com Deus. O pecado, consequentemente, afasta Deus do pecador. Por isso que Davi estava aqui pedindo que Deus não se alongasse dele. É um exemplo também, um exemplo que aconteceu por nossa culpa, por nossa causa. Foi quando nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, estava lá na cruz e ele gritava: meu Deus, por que me desamparaste? Por que você acha que ele disse isso? Como é? Deus desamparou o seu filho amado? Jesus sentiu naquela hora um distanciamento de Deus da sua presença. Por isso que ele disse, porque ele via, ele sentia: meu Pai, meu Deus, por que me desamparaste? Sabe por quê? Olha no livro de Abacuque, abra aí a sua Bíblia, no livro de Abacuque,
Abacuque capítulo 1. Abacuque capítulo 1, versículo 13. Versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não pode se contemplar. Ou seja, Deus não podia olhar para o pecado. Ele não pode, o pecado agride os olhos de Deus. E Jesus estava ali naquele momento na cruz, carregando todos os nossos pecados. Por isso que Deus, naquele momento, se distanciou um pouco dele. Agora, não, meu filho, eu não posso estar contemplando você nesse momento. Eu sinto muito, mas eu sou puro de olhos para contemplar tanto pecado. Isso vem na sua vida. Por isso que ele gritou: meu Pai, meu Deus, por que ele me desampara? Ou seja, igreja, as consequências do pecado é afastar os amigos, os companheiros e Deus do pecador. E para encerrar, as consequências do pecado na vida do crente produz ataques por inimigos e por Satanás. Nós sabemos que nós temos inimigos. Aqueles que têm ódio da cruz são inimigos. Aqueles que têm ódio do Evangelho são nossos inimigos. Aqueles que estão no mundo são nossos inimigos. Jesus mesmo disse: o mundo vos odeia, porque primeiro odiou a mim. Então, o que está no mundo são nossos inimigos. Não gosto de crente, você pode ver que tudo agora é contra crente. Estão cada vez mais querendo barrar o crescimento, a divulgação da palavra de Deus. Para você ter ideia, as leis que estão sendo criadas cada dia, as escondidas aí, já saiu uma determinação judicial agora, recente, esta semana, que está proibido evangelizar os presídios, porque a lei diz que pregar no presídio é constranger a liberdade de religião de cada membro, de cada preso. A desculpa é essa. Não, porque o preso pode ficar constrangido, ele não quer, aí você vai lá e fica constrangendo o preso. Espero que isso não passe, né? Mas eu não duvido nada nesses últimos tempos que está vindo por aí. As escolas, muitas escolas hoje, não se pode mais entrar. Ontem eu estava num evento com os Gideões, e eles entregam Bíblia nas escolas. Eles têm escola que não é mais permitido entregar o Novo Testamento, ou as Bíblias. Ainda alguns presídios ainda vão lá e entregam. E eles falaram que no presídio tem entregue milhões de Bíblias, e nas escolas milhares. Ou seja, se eles entregassem mais Bíblia nas escolas, seria menos Bíblias nos presídios, não é isso? Mas é o contrário. Então, quem está no mundo é inimigo do crente. Versículo 12, voltando aí para o Salmo 38, diz: também os que buscam a minha vida, me armam laços, e os que procuram o meu mal, falam coisas que danificam e imaginam astúcia todo dia. Isso quer dizer o que, igreja? Que tem pessoas que querem ver a sua queda. Tem pessoa que torce para que você não tenha sucesso na vida. Tem pessoa que torce para que você caia em pecado. E quando o crente peca, aí os inimigos: epa, é agora. Conseguimos. Então há pessoas que odeiam você, que quer ver a sua ruína, e quando você peca, essas pessoas estão ativamente aliadas
até com Satanás, para conspirar contra você. Basta uma coisinha só. Até nas igrejas, epa, qualquer coisinha. Igreja, eu tenho aqui um testemunho, um irmão frontal fez isso, ou então vai para outro irmão. Irmão, quero lhe dizer uma coisa aqui, mas por favor, não diga a ninguém não. Olha, quando um crente chega para outro crente, diz, vem cá, vou te contar um negócio que eu estou sabendo do irmão aqui, mas não diga a ninguém não. Você acha que ele está com essa intenção? De que aquela conversa não diga a lançada ali? Isso é só estratégia de Satanás. A pessoa quando vem contar algo para outro, é porque ele quer que aquela pessoa conte para o espalhe. E os crentes não estão aí esquecendo de filtrar essas coisas, de apresentar aquelas 3 peneiras antes de ouvir qualquer chico, qualquer coisa. Mas o inimigo é assim. A peneira da verdade, da bondade, da necessidade, não é isso? Lembra? Alguém vem contar uma fofoca para você, olha, Janeiro, vou falar um negócio aqui, uma coisa sobre Alcântara, mas eu não quero que você diga a ninguém não. Aí Janeiro, peraí, primeiro, já passou essas coisas que você quer contar de Alcântara pelas 3 peneiras? Que peneira? Primeiro, é verdade isso que você vai me falar de Alcântara? Rapaz, não sei não, eu ouvi alguém dizer, por isso que eu estou dizendo a você. Então, se você não tem segredo que é verdade, então já não passou pela primeira peneira da verdade. A segunda peneira é a peneira da bondade. Isso que você vai me contar de Alcântara é bom? Rapaz, não. É uma coisa, então, se não é bom para mim, nem para a igreja, nem para ele, então já não passou também pela peneira da bondade. E a terceira peneira é a peneira da necessidade. É necessário você me contar isso? Eu vou resolver alguma coisa com isso? Não. Então, você, não é necessário você me contar. Você precisa falar isso? Não. Então, também não passou pela terceira peneira. Mas o inimigo não está nem aí. O inimigo, ele quebra a fúria todas as peneiras, e ele quer ver a sua queda, conspira, macuma, a palavra fica macumunada contra você, aliada contra você, para lhe derrubar. E Satanás ataca com acusações, com sofrimento, desejando a morte do crente. Olha o que diz o versículo 19: mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam, cresce ainda mais. O Salmo 41, versículo 5, você vai para o Salmo 41, versículo 5, acho que é na mesma página que você está aí, diz: os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele, e perecerá o seu nome, quando é que ele cai, quando é que ele vai se destruir? Quando você peca, os inimigos soltam fogo, ficam alegres, e Satanás fica mais feliz ainda. Os ataques são tão fortes que abalam o crente a ponto de derrubá-lo se não for curado a tempo. Essa consequência dura. Qualquer pecado que o crente pega, os inimigos caem em cima, com acusações, com tanta coisa, dificilmente vem com um apoio de fortalecimento. Não, irmão, vai sair dessa, a irmã vai sair dessa. A irmã, isso é natural. Todos nós estamos sujeitos à queda, ao pecado. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia de você, meu irmão, minha irmã, para sair dessa. Não. O inimigo diz: ela vai cair. Eu quero ver ela sofrer e sofrer fora dessa igreja. Ou seja, eu quero ver ele fora dessa igreja. Essa igreja vai crescer sem a presença dele. Então é isso, versículo 16 e 17. Olha o que o salmista diz aqui: porque dizia eu, ouve-me, para que não se alegrem de mim quando escorregar o meu pé, e eles se engrandecem contra mim, porque eu estou prestes a cochear.
A minha dor está constantemente perante mim. Ou seja, tem que o inimigo ficar ali atento para derrubar o crente. Se ele não sair dessa logo, se ele não conseguir um apoio espiritual, ele pode cair e as consequências ainda serão piores. E o que fazer diante disso? Como Davi, nós estamos sujeitos ao pecado. E o que Davi fez? Aqui nós vimos as consequências. O que ele fez? Primeiro, ore, confessando ao Senhor o seu pecado. Versículo 9, voltando para o Salmo 38, diz: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te ouve. Ou seja, Davi estava aqui orando a Deus, confessando o seu pecado. Versículo 18, ele diz: porque eu declarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Ou seja, ele está aqui confessando os seus pecados. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 7 ao 8, ao 9, diz que o 8 e 9, se não me engano, então, se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos, enganamos a nós mesmos. Mas se nós confessarmos nossos pecados, Ele é o justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então isso que nós devemos fazer é confessar. Davi caiu em si, reconheceu a causa de sua dor e seu sofrimento. Então quando você peca, você vai sentir isso, corra aos pés de Deus, confesse, orando a Deus. É preciso que o crente, quando pecar, reconheça seu erro e não ignorar o seu pecado. Sabe por quê, igreja? Ele nunca deve ignorar o pecado, por mais pequeno que você ache que é o pecado, porque o pecado sempre encontra a gente. O pecado sempre encontra a gente. Ah, pastor, de onde você tirou essa ideia? Não é ideia minha, é Deus que disse isso. Números 32, você vai lá para o livro de Números 32, versículo 23. Olha o que diz o texto: e se não fizeres assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Números 32, 23. Então nunca devemos ignorar o pecado, porque um dia ele vai nos achar. Então o que devemos fazer quando pecarmos? Confesse, ore a Deus e confesse seus pecados, arrependido, é claro. E em seguida confie na misericórdia de Deus e esperar nele. Voltando aí para o texto de Salmo 38, versículo 15: porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Não, ore, pecou, confesse, arrependido, ore a Deus e espere nele. Versículo 22: apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Então, igreja, quando você estiver nessa situação, primeiro, não responda às investidas dos inimigos. Os inimigos vão vir contra você. Os amigos, os companheiros, os parentes. Está vendo? Acho é pouco o que você está passando. Fique na sua. Ore a Deus e espere em Deus. Não responda às investidas dos inimigos. Deixa que Deus te julgue e te restaure. E o crente deve entender que mesmo após a confissão e o perdão de seus pecados, que Deus perdoa, mas pode levar algum tempo para desfrutar novamente das benevolências do Senhor. Não é assim. Pecou,
Aí vem as consequências, vem o castigo, você sentiu na pele, a sua alma está abatida, o seu corpo está doente. Senhor, eu reconheço que eu estou passando por isso devido ao meu pecado, eu pequei, fiz isso. Aí você achar que no outro dia já vai estar curado, já vai estar animado, já vai estar tudo bem. Não, leva um tempo. Leva um tempo para você voltar a estar recebendo as benevolências do Senhor. Então ore para não se esquecer de você e ser tardio em intervir. Ore para que Deus não esqueça, porque se você está em pecado, está sofrendo e não buscou a Deus logo, olha, se Deus está cortando a comunhão com Deus, quando a gente pega, a gente corta a comunhão com Deus. As orações não são ouvidas por causa do nosso pecado, então você tem que confessar. Então corra logo, antes que Deus se esqueça lá de você. Não vem mais buscar a Deus, está lá em pecado. Então cuidado, ore logo a Deus para não se esquecer de você e ser tardio em intervir na sua situação. Olha o que diz o versículo 21 e 22. Não me desampares, Senhor, meu Deus, não te alongues de mim, apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Então, igreja, são essas consequências do pecado na vida do crente. Produz enfermidade física e espiritual, produz desprezo pelos parentes, amigos e companheiros e por Deus, e produz ataque pelos inimigos e por Satanás. Só resta termos cuidado e não brigar com o pecado. E sabemos que muitas vezes pecamos, mesmo não desejando pecar. Mas é preciso vigiar e se fortalecer no Senhor. Nós não podemos ter prazer no pecado, mas que nós precisamos vigiar e saber que o pecado traz consequências. Se tem alguém aqui nessa noite que reconhece que precisa entregar sua vida a Jesus, após o término do culto, procure um de nós e diga: olha, eu quero entregar minha vida a Jesus. Qualquer membro dessa igreja, e a gente vai orar por você e se alegrar por você. Senhor Deus, obrigado pela palavra que foi pregada nessa noite. Deus nos ajuda a nos proteger do pecado e nos poder. Nos ajuda, Senhor Deus, a fugirmos do pecado como o teu servo José fugiu. Ó Senhor Deus, nos purifica, nos perdoa, Senhor Deus, de todos os nossos pecados. Senhor Deus, nunca nos desampare. Não deixe que nossos inimigos tenham vitória sobre nossas vidas. Que nós possamos sempre reconhecer, Senhor Deus, nossas falhas e pedir perdão ao Senhor. E também perdoar aqueles que nos ofendem, assim como o Senhor nos ajuda, nos ensina na tua palavra. Senhor Deus, abençoa a nossa semana. Pedimos que o Senhor visite cada membro congregado nessa igreja e seus familiares que estão enfermos. E em nome de Jesus, Senhor Deus, que traga a cura. Abençoa, Senhor Deus, também a nossa proteção. Acampa teus anjos ao nosso redor e nos livre de todo mal. E leva-nos em paz para o nosso lar. Nós oramos em nome de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima semana.